Olá, queridos amigos, bem-vindos ao News for Life, que começa hoje com a repercussão do último debate presidencial americano. Veja agora. O presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden se enfrentaram dessa vez mais civilizadamente durante o debate de encerramento da campanha. Na maior parte do confronto, tentaram ser mais respeitosos um com o outro, apesar da câmera captar o tempo todo os gestos de desaprovação ou ironia em ambos enquanto o adversário falava. Ficaram evidentes as abordagens imensamente diferentes de cada um para os problemas internos e os desafios externos que a nação enfrenta. Talvez o clima tenha sido mais ameno porque as novas regras permitiram silenciar os microfones dos candidatos quando o outro estava falando, ou porque os conselheiros do presidente Trump o incentivaram a agir com mais calma durante um dos últimos grandes eventos da temporada eleitoral. Questionado sobre a pandemia, Trump argumentou que a situação poderia ser muito pior e que o vírus está indo embora, apesar dos números crescentes em todo o país, enquanto Biden argumentou que o número de casos de Covid deve aumentar no inverno. O presidente também fez afirmações infundadas e complicadas sobre o filho de Biden, Hunter Biden, que não conseguiram se confirmar como muitos apoiadores de Trump esperavam. Ele também classificou Joe Biden como um político típico que não resolveu grandes problemas durante seus 2 mandatos como vice de Obama. Por sua vez, Biden falou sobre se afastar de uma economia baseada no petróleo e aumentar o salário mínimo. Ele também disse que a prática do governo Trump de separar famílias na fronteira tornou os Estados Unidos um motivo de chacota, entre aspas, no cenário mundial. Nas considerações finais, Biden deixou um recado para os eleitores americanos. Virando-se para a câmera e para os milhões que assistiam em casa, ele disse: "Não se trata da família dele ou da minha família, é sobre sua família e sua família está sofrendo muito." Esse foi o último debate presidencial, mas os candidatos vão continuar em campanha, cada um com sua estratégia. E vamos ver a resposta disso tudo daqui a 11 dias. Até lá, pense na sua escolha e façam suas apostas. A sorte está lançada. O outro assunto abordado no debate de ontem foi a intromissão estrangeira nas eleições americanas. Os hackers russos têm como alvo funcionários estaduais e locais e roubam dados em uma possível tentativa de se intrometer na eleição, afirmam autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos. O diretor de inteligência nacional, John Ratcliffe, diz que os hackers, patrocinados pelo Estado russo, roubaram dados com sucesso em pelo menos 2 tentativas, embora ele não tenha dito quais informações eles têm ou como pretendem usá-las. No início desta semana, autoridades americanas acusaram hackers apoiados pelo Irã de usar dados roubados para enviar e-mails falsos para eleitores americanos, e há a preocupação de que a Rússia faça alguma coisa semelhante. Enquanto isso, um condado da Geórgia sofreu o que pode ser o primeiro ataque a atingir a infraestrutura eleitoral nesta temporada política. O ataque afetou o banco de dados de assinaturas de eleitores do condado de Hall e um mapa da zona eleitoral. O condado diz que o processo de votação não foi afetado, apesar de toda essa guerra cibernética. Defensores internacionais estão trabalhando para localizar e reunir centenas de famílias separadas sob a chamada política de imigração de tolerância zero do governo Trump. A política terminou em 2018, mas as notícias nesta semana de que pelo menos 545 crianças permanecem separadas de suas famílias a trouxeram de volta à tona. A organização sem fins lucrativos Justice in Motion afirma que alguns pais não têm nem ideia de onde seus filhos estão. Em outros casos, as crianças que são encontradas e entregues em um local seguro geralmente apresentam danos psicológicos duradouros. Algumas das 545 crianças podem estar em um orfanato nos Estados Unidos, disse o grupo.
A Casa Branca minimizou relatos de pais que não foram encontrados e disse que o governo fez todo o possível para reunir as famílias, uma reivindicação que defensores e ativistas contestam com veemência. O FDA deu luz verde ao Remdesivir, tornando o primeiro medicamento especificamente aprovado para tratar o Covid-19. Os ensaios com o medicamento antiviral mostraram que ele pode não ter benefícios significativos para alguns pacientes com coronavírus, mas é o que temos por agora, disseram os pesquisadores. Um novo relatório do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas revela que a pandemia está causando uma escassez inaceitável de suprimentos de medicamentos nos Estados Unidos. O relatório afirma que a escassez limitou 29 de 40 medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19, incluindo hidroxicloroquina e fentanil, bem como 67 de outros 156 medicamentos. Venus Jean-Baptiste, uma enfermeira do sul da Flórida, disse com exclusividade à NBC6 que custou a acreditar quando o médico, que era seu chefe, estava tossindo no consultório. E quando ela expressou preocupação em pegar Covid-19, ele descartou seus temores. Jean-Baptiste conta que a polêmica com o Dr. Joseph Piperato aconteceu dentro de uma clínica em Biscayne, onde os dois trabalhavam juntos. Ela disse que o médico foi a uma popular festa de inverno e voltou ao consultório tossindo, o que a preocupou bastante. Jean-Baptiste disse que logo depois ela estava no Hospital Aventura tomando oxigênio. Diante disso, a enfermeira, alegando ter sido contaminada pelo chefe, resolveu entrar com uma ação na justiça contra ele. Pois é, mas enquanto a enfermeira nos Estados Unidos está brigando contra o chefe na justiça por ter sido contaminada por ele, uma outra lá na Rússia, por causa da correria no atendimento aos muitos casos de coronavírus no hospital onde trabalha, acabou se esquecendo de vestir a roupa por debaixo do equipamento de proteção individual e atendeu as vítimas do coronavírus apenas de lingerie seminua. Imagina só, hein? A cena chamou a atenção dos pacientes, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, né, por serem idosos. E, claro, resultou em uma punição disciplinar a profissional da saúde que foi mandada para casa por não cumprir os requisitos para roupas médicas. De acordo com a imprensa internacional, a moça não sabia que os equipamentos de proteção eram transparentes. A história, evidentemente, rodou o mundo e tornou muito famosa a unidade hospitalar de Tula, no centro do país. Depois da confusão da seminudez, a enfermeira se desculpou pelo equívoco. A Rússia ocupa atualmente o segundo lugar no preocupante ranking de vítimas do Covid-19, com mais de 317 mil pessoas que testaram positivo e 3.099 mortes. Mas nem tudo é desesperança e desânimo quando o assunto é coronavírus. Tem gente que, apesar dos cuidados e restrições, anda tentando voltar pelo menos um pouco à normalidade. E foi o que aconteceu em Londres. Em meio aos ternos elegantes e vestidos glamurosos de época no estilo da década de 1920, o acessório da moda de 2020, 100 anos depois, a máscara facial, se destacou com os convidados socialmente distanciados para o relançamento do The Great Gatsby, no West End de Londres, ontem à noite. Anunciada pelos organizadores como a primeira noite dedicada à imprensa da temporada de outono do West End, medidas estritas do Covid-19 foram aplicadas na casa de Mayfair, onde está sendo realizada a peça. O público fez o check-in no local por meio de um aplicativo, as pessoas tiveram suas temperaturas medidas, higienizaram suas mãos e se sentaram em mesas devidamente separadas para a apresentação. Tudo como manda o figurino do Covid. Apesar das medidas, a alegria dos participantes do show, ambientado no mundo do personagem milionário Jay Gatsby, do escritor americano Scott Fitzgerald, era evidente. Teatros, casas de shows e outros locais de entretenimento no West End de Londres foram fechados em março para retardar a disseminação do novo coronavírus.
Os produtores de The Great Gatsby, um dos primeiros programas a retornar, esperam oferecer um plano para que outras produções com dificuldades comecem a abrir suas portas. A capacidade do local foi reduzida para cerca de 100 pessoas e o conteúdo do show foi alterado para evitar atividades que seriam consideradas de alto risco. É sempre bom a gente saber que aos pouquinhos a gente pode começar a respirar um certo ar de normalidade. Afinal, tudo passa, não é mesmo? E o News for Life encerra a semana com chave de ouro, com a bela matéria do Ricardo Feltrin em sua prestigiada coluna no UOL. Deixo aqui meu agradecimento e emoção por ter visto meu trabalho de antes e de agora reconhecido com muita propriedade nas palavras do Feltrin. Muito obrigada por esse presente profissional tão importante e especial que só pessoas talentosas, profissionais e, acima de tudo, generosas como você podem oferecer. E o News for Life volta na segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá. Obrigada pela companhia. Tchau.